Nesse Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre as principais dores das famílias atípicas. Sendo mãe atípica e também atípica, eu sei, vivencio na pele muitas dessas questões e convivo, com muitas mães, com muitos pais, com muitas famílias no geral que passam por essas dificuldades. E se você não me conhece, está chegando por aqui agora, eu sou a Regina, sou numeróloga, terapeuta integrativa e eterna estudante da espiritualidade universalista. Ou seja, reconheço Deus em todas as religiões, mas reconheço principalmente que a religiosidade está dentro de cada um. E falando, sobre as dores das famílias atípicas, inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal só para cuidadores atípicos. A primeira das dores que é muito comum na nossa sociedade é a falta de apoio e de compreensão da sociedade, inclusive das pessoas mais próximas, porque muitos familiares, amigos e círculos sociais não conseguem compreender, entender as reais necessidades de uma criança, de uma pessoa atípica. E também não olham para as necessidades dos cuidadores, dos pais dessas crianças, porque a demanda com uma criança autista, só quem vivencia pode falar, pode entender. Ou ainda, quem estuda e coloca esse seu estudo na prática. Porque na teoria é totalmente diferente. E principalmente, que os pais e mães ouvem muito, mas ele não tem cara de autista. Como se autista tivesse gravado na testa. E o autismo, se você não tem essa compreensão, ele se baseia pela dificuldade na sociabilidade dessa criança, dessa pessoa, do comportamento social. É o embasamento, e é claro que tem muitas outras dificuldades relacionadas ao autismo, mas basicamente é isso, São pessoas, são crianças que têm dificuldade de conviver em sociedade, que têm questões bem próprias, e nenhum autista é igual ao outro. Cada autista, ele tem as suas questões próprias, e por isso também o julgamento da sociedade, as críticas, acabam vindo com tanta ênfase, porque quem olha um autista brincando muitas vezes no meio de outras crianças, não diz que ele é autista. E eu vejo muito, no caso do meu filho é moderado, então fica um pouco mais explícito, o autismo nele. Mas pessoas, crianças que têm um autismo considerado leve, que é o nível 1, que de leve não tem nada, porque, como eu falei, só quem convive no dia a dia para entender que crianças com altas habilidades, por exemplo, fazem algo que para um adulto é extremamente difícil, e em contrapartida, coisas simples do dia a dia, como às vezes abrir uma tampinha de uma garrafa, não consegue fazer. Abrir uma porta, pegar alguma coisa, não consegue ter certas texturas, enfim, coisas que para uma pessoa típica é muito simples, ele não consegue. E esse é um dos principais enfrentamentos, porque além das famílias terem que lidar com todas as dificuldades que o autismo traz, ainda tem que lidar com o abandono, com o descaso do seu meio social, dos seus familiares, com o julgamento, com as críticas, até mesmo de que é falha na educação, das culpas em que a sociedade coloca. Não é culpa da mãe, é culpa do pai, culpa de X, Y, Z. Então, é o principal, no meu ponto de vista, e pelas vivências que eu tenho com outras famílias, é a falta de apoio, é a falta de compreensão da sua rede, que na maior parte das vezes as famílias acabam ficando sem apoio nenhum. Porque as próprias pessoas da família e os próprios amigos, por eles não compreenderem, não entenderem, e para eles muitas vezes é até difícil, como no caso de uma criança que se agride, que agride o outro, de conseguir lidar com aquela situação, até emocionalmente.
Então as pessoas preferem se afastar, porque é aquele ditado que se usa muito aqui no sul, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então fica essa dica. Se você tá passeando nesse vídeo e tem um conhecido que tenha uma criança, se importe mais, né? Tenha essa empatia de entender e de dar um auxílio, porque é muito importante as famílias sentirem uma rede de apoio, porque o resto já é tão difícil de se lidar. Muitas vezes uma criança autista ela vem já numa família onde o pai ou a própria família já está em desequilíbrio. E quando ela chega, tem toda um luto por todas as frustrações, por tudo aquilo que se foi projetado em cima daquela criança e que não vai ser cumprido. Então, se você é uma pessoa externa, tenha empatia. Procure saber, procure compreender. Hoje em dia mesmo, né, na própria internet, se tem muitos vídeos simples explicando sobre o que é, como lidar, como, né, ter um convívio com essas crianças e com esses familiares, que é tão importante, porque é um outro ponto, né, que se olha muito para a pessoa atípica e pouco para o suporte dessas pessoas. Então, fica essa dica aí. O segundo, né, que eu acho também mais desafiador, são os próprios desafios na convivência com essas crianças e desafios na rotina, no dia a dia. Aquele desafio desde o acordar até o adormecer, porque essas crianças, essas pessoas atípicas, elas têm dificuldades diversas no sono, na alimentação, em coisas básicas como higiene corporal. Tem criança que sofre com o contato da água e é um sofrimento real, é uma dor para essa criança. Muitas vezes, quem tem problema com textura é como se estivesse rasgando a pele deles, colocar certos tecidos, que para uma criança normal é muito simples. Então, no dia a dia, eu acredito que seja um dos tópicos desafiadores. E cada família vai ter o seu desafio em particular. Questões que para uma criança de 3 anos está bem resolvida, vai ter um autista que com 10 anos não vai estar bem resolvida ainda. E quiçá, na vida adulta, vai ainda estar sem resolver. Porque entra daí muito também o apoio, o planejamento da própria sociedade, né? Das próprias legislações apoiarem um suporte de profissionais e de clínicas, né, para auxiliarem na idade, principalmente na infância, né, que é mais importante a criança ser estimulada para conseguir chegar um adulto com independência e até mesmo, né, crianças que têm um nível mais extremo, como o moderado, né, e o nível severo, conseguirem regredir para um nível 1 e ter um convívio social, conseguir ser independentes. E questões, né, do dia a dia que para outras famílias é simples, como planejar uma viagem, planejar um almoço no domingo com os familiares. Para algumas famílias atípicas é quase impossível de se ter um almoço em família por conta dos desafios daquela criança, daquela pessoa atípica. Ir ao mercado, ir ao médico, ir ao dentista, enfim, coisas que para as pessoas, né, típicas é comum, é normal, é fácil. Para uma criança, para uma pessoa atípica, é bem complicado. A família precisa ter uma estrutura e ter tudo muito planejado, ou seja, a sobrecarga dessas famílias são o dobro de uma família normal. E esse é o terceiro item, né, que eu nomeio como uma das principais dores, que é a sobrecarga emocional, mental e física das famílias atípicas. E por quê? Toda essa demanda que uma criança tem, que uma pessoa, né, que um nível de suporte acentuado tem, e até mesmo um nível de suporte 1, que ainda assim tem algumas condições bem desafiadoras, essa sobrecarga da família, ela está sempre em alerta. Ela é como se estivesse sempre preparado para a guerra. Inclusive tem uma pesquisa onde eles atestaram que o estresse de uma família, dos cuidadores atípicos, é o mesmo estresse do soldado numa zona de guerra. E por quê? Porque as famílias estão sempre em alertas.
Um pai, uma mãe atípica, ele está sempre esperando o próximo passo. Um dia depois do outro, sempre em alerta, porque a criança pode não dormir bem, a criança pode ter N dificuldades e com isso se desencadear uma crise e com isso se desencadear um dia inteiro estressante. Pegando o exemplo, né, do meu próprio filho, quando tem um dia que na manhã sai da rotina dele, se for um dia que ele já não amanhecer bem, que ele não dormiu bem, tem que ter todo um preparo um dia antes, fazer ele dormir bem, fazer ele comer, tudo sempre regradinho. Já antever com ele, ir mostrando por figuras, locais diferentes onde ele vai, e ainda assim ele chega num lugar sendo diferente, ele se desregula. E com isso muitas vezes ele já não consegue nas terapias e nem na escola, porque o nível de regulação dele vai assim, de desregulação vai a um nível crítico. Então isso é no dia a dia, é o dia a dia de uma família típica, esse desgaste. E normalmente, né, os pais, os cuidadores se jogam de cabeça somente na melhoria da criança, da condição da pessoa típica e não olham para si. E esse é um ponto que é muito importante cada vez mais, né? Eu vejo os profissionais dessa área chamarem a atenção dos pais para uma terapia, para uma psicoterapia, para um esporte, para fazer nem que seja uma caminhada. E aí entra uma outra questão, né? Que é lá no primeiro quesito, que é a falta de apoio que essas famílias têm, porque muitas famílias não conseguem, não tem nem um convívio com seus familiares, com seus amigos, quem dirá com alguém que fique ali uma hora para fazer uma caminhada ou para fazer algo diferente. Mas é algo necessário, nem que se busque, né, algo para fazer em casa, mesmo que seja muito cansado, depois que essa criança dormir ou antes dessa criança acordar, ter momentos, seja de meditação, seja de terapias, seja de exercícios, né, que hoje pela internet se tem muita disponibilidade, né, e na região onde eu moro também, a própria prefeitura, né, os próprios órgãos, né, públicos disponibilizam, né, exercícios, yoga, meditação, outras academias, enfim, exercícios pilates para pessoas de forma gratuita. Então, tendo uma organização, que aí entra um quesito, né, que é primordial para as famílias atípicas, é ter uma rotina, ter uma organização, ter uma disciplina e tentar inserir, mesmo que seja minutos de meditação, mentalizações, enfim, algo que consiga extravasar um pouco desse estresse, dessa demanda, de forma a te auxiliar. Porque um exercício físico, uma terapia, ela vai te auxiliar no teu corpo, né? E muitas vezes as famílias acabam indo para escapes negativos, como vícios, por exemplo. Hoje em dia é muito comum o vício por jogo, o vício por cigarro, o vício por consumo. Então, aqui também fica um alerta, né? Cuidado com a extravasão que você dá para o seu estresse. Cuidado para a extravasão que você dá para o seu emocional. Tenha movimentos saudáveis para cuidar de você, para cuidar do seu corpo, para cuidar das suas questões emocionais. Toda essa sobrecarga, ela acaba trazendo vários distúrbios, né, que o estresse gera, como uma ansiedade, culpas, doenças diversas, depressão, que é uma das mais comuns, mas pressão alta, a pessoa se já tem uma propensão a desenvolver algum tipo de problema, como problemas de coluna, problemas gástricos, enfim, uma série de problemas físicos que são resultados dessas questões emocionais, dessa sobrecarga na família. Então é um alerta, né? Que você se observe e consiga algo para extravasar de forma saudável, para trabalhar e conseguir encontrar um meio de sobreviver ao caos da rotina atípica, seja física, emocional ou mental, mas você precisa de alguma coisa que te auxilie nesse equilíbrio das tuas condições gerais de saúde. E a quarta, né, que é algo que a maior parte
das famílias também têm é as dificuldades financeiras. Por quê? Uma família, pegando aí estruturada, né, que se prepara para ter uma criança, ela nunca espera que a criança tenha, né, um problema, uma dificuldade, como é o autismo. E hoje em dia, aqui no nosso país, é tudo muito caro. Tratamentos, terapias, locais e até mesmo a dificuldade de conseguir profissionais que trabalhem especificamente com autismo. A dificuldade de se conseguir os profissionais capacitados é enorme e com a alta demanda, né, dos diagnósticos dessas crianças que estão vindo cada vez em número maior e os profissionais não estão tão preparados. Inclusive falta profissionais em clínicas. Eu mesma já presenciei, né, vários movimentos da busca, inclusive para o meu filho, né? E eu já presenciei clínicas, como nesse momento que eu gravo esse vídeo, tem clínicas onde eu levo meu filho que estão em busca de profissionais qualificados e estão passando por essa dificuldade. Sem contar, né, que normalmente um dos pais precisa ou parar de trabalhar ou diminuir a sua carga de trabalho, o que também prejudica financeiramente a família, porque nos dias atuais, onde os dois trabalham para conseguir, né, ter uma vida estável, isso eu estou falando da grande população, né, do nosso país. O fato de um ficar em casa e ainda ter um gasto bem maior, sendo que a dificuldade para conseguir o apoio público para as questões financeiras, para as terapias, isso prejudica de forma drástica os cuidadores atípicos, porque esse impacto financeiro que as famílias têm é um dos maiores distúrbios, tanto do corpo físico quanto do emocional, porque a família tem que descer de nível, ou seja, abrir mão de confortos que antes tinha e, quiçá, até de confortos que ela nem tinha, que agora não vai conseguir ter, né? Por conta dessas dificuldades, dos gastos que essa condição autista traz e que leva, né, muitos pais a tomarem, né, decisões drásticas, a cometerem coisas que eu prefiro nem falar aqui no vídeo. E também essas dificuldades financeiras é a causa de muitas separações, porque a desestabilidade que essa questão financeira traz para a família, para o casal, acaba com que o relacionamento que já fica, né, mais estressante por conta dessa sobrecarga do autismo, cada vez com as dificuldades o casal acaba se distanciando e com isso é iminente a separação. E é claro que sempre quem sai perdendo é a criança, porque aí entra a falta da presença de um dos pais, entra a falta, né, das finanças para dar um tratamento, uma qualidade de vida melhor, um desenvolvimento melhor para essa criança. E a quinta, né, dificuldade, a quinta dor das famílias atípicas é a inclusão, essa tão falada, tão sonhada inclusão social, inclusão escolar. Na teoria ela é maravilhosa, na teoria ela funciona muito bem, mas no dia a dia é algo estressante, é algo que sobrecarrega e muitas vezes chega até a ser algo desumano, porque a sociedade não está preparada. As escolas, no geral, não estão preparadas para o número de crianças atípicas. Eu vejo, reconheço o esforço das comunidades escolares, das próprias ações sociais, né, que vem crescendo e esperamos aí, torcemos para que cresçam muito. Mas ainda assim é muito complicada essa inclusão. E por quê? Porque cada autista é diferente um do outro. E para uma pessoa que já não tem formação nessa área e às vezes não tem nem contato com uma criança típica, nunca conviveu, é muito mais difícil. Então, essa é uma das inúmeras dificuldades, mas é uma dor que é permanente e é constante. Essa inclusão, a inclusão dos julgamentos, muitas vezes a falta, né, de querer mesmo, tanto dos lugares, quanto de escolas, quanto de meios sociais, que preferem, né, nem acolher
essas crianças, essas famílias atípicas, que é para não ter trabalho. Isso, infelizmente, é uma realidade que nós, pais e cuidadores, passamos diariamente, porque os olhares, porque a criança é muito agitada, porque o comportamento não é adequado para aquele local, porque, nossa, se tiver mais de um atípico ali presente naquela reunião, vai tumultuar. Então, são N as desculpas, né, que se veem nos círculos, nas escolas, na sociedade em geral. E também é um alerta, né? Porque como os números não deixam dúvidas, cada vez mais devido à nossa sociedade, devido aos nossos costumes, devido à nossa alimentação, devido à própria espiritualidade, né? Que eu não vou entrar nesse quesito, nesse vídeo, não é o propósito, mas devido à própria demanda planetária, digamos assim, estão vindo cada vez mais crianças autistas e é bom se preparar, porque ainda teremos, né, muitas outras crianças neurodivergentes para essa sociedade acolher. Mas ainda há uma defasagem nessa inclusão social que precisa ser revista diariamente, principalmente, né, no que se fala as ações públicas. E falando dessa inclusão, né, social, a parte de lazer para essas crianças, para esses atípicos, é algo também que é muito difícil, mas é algo que se faz necessário. Porque já é difícil tu tirar a criança daquele foco que ela tem, daquela rotina que ela vem adaptada. E ainda ter espaços para conseguir inserir de forma acolhedora essas crianças está bem difícil. Então é algo que é para ser revisto, ser lutado, né, pelas famílias, pelos órgãos, né, que se dispõem nessa luta, a termos, né, espaços de lazer, espaços mais abertos, próprios, focados nas crianças atípicas, focados na real inclusão dessas crianças e famílias atípicas. E somado, né, às dores e dificuldades, que na verdade é uma dificuldade que tem relação com todas as outras, é a ansiedade, né, pelo futuro dessas crianças, a preocupação constante que os pais, né, que os cuidadores têm de como será o futuro dessa pessoa, dessa criança, se é uma criança que vai ter autonomia ou não. Veja que é um quesito que está diretamente relacionado com todos os outros, porque ele se relaciona com a sociedade apoiar e acolher as famílias atípicas, ele se relaciona com as questões das demandas que essa criança tem financeira, com a inclusão social, se relaciona com a família ter uma estabilidade, porque a família estando bem, a família estando centrada, conseguindo, né, trabalhar as suas questões físicas e psicológicas, conseguindo trabalhar essa sobrecarga, ela consegue dar uma base para essa pessoa, para essa criança, porque as crianças, principalmente, elas são o reflexo dos pais. Até os 7 anos, ela está principalmente muito ligada à mãe e às mulheres que cuidam dela. Até os 14, 12, 14 anos, muito relacionado ao pai, aos homens que convivem com ela. Então, e no autismo, isso também é divergente, porque por eles serem muito sensitivos às ações, a tudo que acontece no seu ambiente, a eles terem essa facilidade de captar tudo do aqui, do acolá, eles acabam sendo influenciados muito mais do que uma criança típica. Eles conseguem ter essa hipersensibilidade e com isso são mais afetados pelos desequilíbrios familiares. Portanto, se tu é pai, se tu é cuidador, se tu é alguém que convive com essas crianças atípicas, consiga ou busque um equilíbrio emocional, energético, para que assim tu consiga passar uma qualidade de vida melhor para essa pessoa, para essa criança que tu convive. E agora eu vou te convidar a receber um pouquinho de amor, um pouquinho de luz, que é o Reiki. Eu te convido, se tu não está, que tu te coloque numa posição confortável. Você pode até deitar, você pode ficar sentado, de preferência com a coluna ereta, com os pés no chão. Se você quiser, nesse momento,
pode pausar o vídeo aqui e ligar, né, uma musiquinha suave no fundo, para que você receba alguns minutos dessa energia que tranquiliza, que acalma, que trata as tuas emoções. Então eu te convido, se já está de forma relaxada, que você feche os olhos e sinta nesse momento, ou apenas acredite, que uma luz branca está descendo lá do alto, como se fosse uma cachoeira de luz, entrando pela tua cabeça neste momento, passando, descendo por toda a tua coluna, descendo pelas tuas pernas, percorrendo, indo até os pés e entrando para a terra. E sinta essa cachoeira de luz. Novamente, sinta uma energia, só que agora dos seus pés subindo, pelas suas pernas, pela sua coluna e indo até o alto da cabeça. E emanando para o alto e avante. Sinta que uma cachoeira de luz dourada desce do alto da sua cabeça e agora ela percorre por todo o seu corpo até os pés. Essa cachoeira de luz dourada vai emanando por todo o teu corpo, iluminando todo o recinto onde tu está, emanando para tua casa, para teus animais, para teus familiares. E neste momento, você se conecta com a egrégora de Reiki, com a egrégora a qual pertence o Sr. Mikao Usui, mestre, canalizador e disseminador do Reiki. Nesse momento, você sente, imagina ou apenas acredita que a energia de Reiki está sendo sintonizada com você. Sinta que essa energia que percorre pelo alto da sua cabeça, que ela vai descendo por todo o seu corpo. Se você tem alguma dor, tem algum desconforto no seu corpo, neste momento é onde essa energia vai ficar, vai iluminar a sua parte que mais necessita, o seu órgão, a sua região. Caso você não esteja sentindo nenhuma dor, nenhum desconforto, sinta que no seu chakra cardíaco, na região do seu coração, do seu peito, essa energia está vibrando. Essa energia de amor, essa energia de cura, essa energia de aceitação, essa energia que acomoda os sentimentos, essa energia que purifica, que ilumina, que preenche, que transmuta tudo que está em desalinho. Neste momento, sinta que a energia de Reiki está preenchendo você, cada parte do seu corpo, cada desconforto, cada desequilíbrio, seu chakra cardíaco está sendo impulsionado por muita luz.
Você pode, neste momento, estar sentindo um relaxamento, uma sonolência, até mesmo uma forte energia. Pode estar sentindo uma palpitação, pode estar sentindo qualquer coisa incomum no seu corpo. Porque neste momento você está sendo preenchido de energia luz, energia de cura, energia de elevação, energia de conscientização através da egrégora do Reiki. Você possa estar sendo inundado de luz, que essa energia esteja agindo onde você necessita, equilibrando e iluminando cada um dos seus chakras. A partir do alto da sua cabeça, bem na sua moleira, nessa região, está entrando muita energia luz que está dissipando pela região da sua testa, pela frente e na nuca. Uma energia de luz que atravessa a sua testa até a sua nuca, passando por dentro da sua cabeça, inundando toda a sua cabeça, inundando toda a região da sua garganta, do seu rosto, passando de frente para trás. Muita energia de luz, muita luz na região da sua garganta. Essa energia também inunda o seu peitoral, seus braços, mãos, pulsando na região do seu coração. Muita luz para os seus braços, suas mãos. Sinta essa energia pulsando na região do seu estômago, expandindo e iluminando toda a região do seu estômago, a região do seu sistema digestório, a região da sua barriga, sendo inundada por muita luz e também de frente para trás, atravessando você essa luz, preenchendo. Essa cachoeira de luz vai te iluminando e te preenchendo. Da região da barriga vai descendo para a região do seu sistema urinário, dos seus órgãos reprodutores, inundando essa região de luz, muita luz, passando de frente para trás, inundando, saindo muita energia luz pelo seu chakra base, limpando e harmonizando, preenchendo de luz tudo que está em defasagem, tudo que precisa ser preenchido, tudo que precisa ser iluminado, recarregado de luz, de energia, que o Reiki neste momento está te iluminando e descendo agora por toda a região do seu quadril, nádegas, coxas, joelhos, panturrilhas. Sinta essa energia preencher, pulsar suas pernas, seus pés, cada osso, cada nervo, cada músculo preenchido de luz. Sinta essa energia extravasando pelos seus pés sendo preenchido com muita luz, cada ponto dos seus pés. Sinta pulsar a energia em todo o seu corpo, sendo iluminado, cada órgão, cada chakra.
Vai inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Lenta e profundamente. Vá se concentrando nas sensações do seu corpo. Se quiser permanecer conectado a essa energia, permaneça com seus pensamentos elevados a essa energia, conectados, sensações boas que o seu corpo, que as suas emoções, que o seu mental estão tendo, que todo o seu sistema energético está passando neste momento. Mas se quiser voltar para sua rotina, faça uma inspiração bem profunda, solte o ar e agradeça pelas dádivas da energia de Reiki. Abra seus olhos e pode seguir para a sua rotina. E que o Reiki te proteja no dia de hoje, que o Reiki esteja com você, te dando todo o conforto que você necessita. E ainda, se você quer saber mais sobre essa técnica incrível, ou se você quer tornar-se um reikiano, tem na descrição do vídeo links para o meu curso online de Reiki ou ainda para um grupo no WhatsApp, onde eu posso te passar informações sobre essa técnica de cura, essa técnica de centramento e equilíbrio energético, espiritual, mental, emocional e, consequentemente, físico. E não esqueça de compartilhar com quem está precisando e dê o seu like, se inscreva no canal para que esse vídeo e que novos vídeos cheguem até você e a mais pessoas que necessitam dessas técnicas e dessas dicas. Até o próximo!